O mestre da sensibilidade. Análise da inteligência de Cristo. Augusto Cury. Através de um estudo psicológico da humanidade de Cristo, o autor aborda neste livro os aprendizados e ensinamentos do Mestre. Ele conta sobre os segredos dos últimos dias de sua vida, em busca de apresentar profundamente a sensibilidade de Jesus. Introdução. Diante de variadas situações traumáticas e de sofrimento, Jesus Cristo demonstrou ser o mestre dos mestres da escola da vida. Seguiu apresentando soluções de paz em cada momento. A missão, propósito, o objetivo de Cristo foi impressionante. Investigar a sua personalidade pode trazer mecanismos que facilitem a nossa qualidade de vida, como prevenir doenças psíquicas, a depressão, a ansiedade e o estresse. A maturidade revelada no caos. É fácil expressar serenidade quando nossas vidas transcorrem num jardim. Difícil é quando nos defrontamos com as dores da vida. Jesus tinha total controle da paciência. Mesmo quando contrariado ou quando o ambiente à sua volta era caótico, ele não se perturbava. Sabia criar uma boa atmosfera tranquila. Até no momento de dor, em sua crucificação, ele permaneceu sábio. Sua motivação e ânimo pareciam inabaláveis. Entretanto, sabia da dificuldade do ser humano em gerenciar as emoções nos momentos estressantes e da facilidade em punir a si mesmo e aos outros. Por isso, a vontade de Cristo era aliviar o sentimento de culpa que atormentava seus discípulos. Então, ele os ensinou a orarem e a se interiorizarem, dizendo: perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Uma síntese das funções da sua inteligência. Jesus se expressou pelas funções da mais rica inteligência. Era especialista na arte de pensar, na arte de ouvir, na arte de expor e não impor ideias, na arte de pensar antes de reagir. Era sensível, estimulava aos que estavam à sua volta a serem pensadores, tolerantes e altruístas. Incentivava o autoconhecimento e a sabedoria. É fato que uma pessoa que entra em contato consigo mesma, que se questiona, se ama e ama ao outro, que busca ter consciência de suas dificuldades, tem mais facilidade para lidar com as suas dores, além de ficarem mais bonitas. As atitudes incomuns de Cristo na última ceia, a missão. Era sua última noite antes de ser preso. Jesus estava com seus discípulos à mesa, fazendo a última refeição, num clima tranquilo, como se não fosse ser maltratado pelos judeus e ser morto. Naquele momento ele quis passar profundas lições de vida. Sendo assim, em silêncio abaixou-se e lavou os pés de todos ali presentes. Apresentava uma nova forma de se relacionar, de aprender a se doar, ser altruísta e reconhecer a necessidade da ajuda mútua. Esta foi a Santa Ceia, em que o Mestre foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele esperava tão ansiosamente por aquela noite, pois ela representava o capítulo final de sua história, expressava o seu plano transcendental. Jesus morreria pela liberdade da humanidade. Para os discípulos, era difícil a ideia de se separarem de Cristo, que tanto ajudou e modificou suas vidas. Com todos reunidos, Jesus dizia que transcenderia a sua morte e se tornaria um tipo de alimento que saciaria o espírito e a alma humana. Simbolicamente, usou o pão para ser o seu corpo e o vinho como seu sangue, onde habitava sua natureza, o Espírito Santo. Além disso tudo, Jesus cantou com seus discípulos. Conclui assim como este foi o mestre das emoções, pois até nos momentos de tensão, anteriores à crucificação, ele administrava com muita habilidade seus pensamentos e emoções. Um discurso final emocionante. Após um longo discurso sobre amor, eternidade, unidade entre os que amam a Deus, Jesus faz sua oração ao ar livre, olhando para o céu, conversa com Deus e se revela como seu filho, com uma vida que vai além dos limites do tempo, pois estava presente desde o início do início, antes de o mundo ser mundo. Fala também sobre o prazer,
rogando ao Pai para que todos os seus seguidores fossem felizes e tivessem um prazer pleno. No jardim do Getsemane, onde Jesus aguardava para ser morto, ele confessou para 3 de seus discípulos que sua alma estava triste. Esta foi mais uma atitude de fortaleza do Mestre. Afinal, só os fortes conseguem admitir as suas fragilidades. Assim se aprende a interiorizar-se, a pensar nas consequências de seus comportamentos e olhar o mundo também com os olhos do outro. É necessário saber falar de si mesmo e ouvir o outro. Para isso é preciso sensibilidade. A dor causada pelos seus amigos. A dor mais aguda é causada pelas pessoas que mais amamos. Jesus disse a Pedro, João e Tiago: "Ficai aqui e vigiai comigo." Porém, os 3 dormiram de tristeza. Justo naquele momento em que Jesus pedira que ficassem junto dele, os 3 foram vencidos pelo cansaço causado pelo estresse. Entretanto, mesmo frustrado, Jesus voltou a orar ao Pai e deixou que seus amigos dormissem. A noite mais angustiante de sua vida foi, sem dúvida, quando fora preso, pois sofrera a traição de Judas, um de seus amados discípulos. Esta dor feria sua alma e, mesmo assim, tratou Judas com dignidade e tolerância. Quando Cristo foi preso, todos os seus discípulos o abandonaram. Ele já previa este momento, mas não desistia dos amigos. Tinha planos para eles. Seu objetivo nunca era puni-los quando erravam, e sim conduzi-los a uma viagem para dentro de si mesmos e transformá-los interiormente. É fácil ser forte perto de quem é forte. Outra grande frustração foi através de Pedro, um pescador forte, que deixou tudo para seguir a Cristo. Ao ver Jesus angustiado e frágil, o negou, desapareceu. A força de Cristo foi sustentada pelas orações que diluíram a angústia e irrigaram a alma com esperança, preparando-o para transcender o insuportável. A arte de ouvir e dialogar. As pessoas que conviviam com o Mestre tornavam-se saudáveis, aprendiam a se desarmar de sua rigidez e a falar de si mesmas. Ele as irrigava com a arte de ouvir e dialogar, e as estimulava a ser caminhantes dentro de si mesmas. A relação entre Jesus e os seus seguidores era encorajadora e sem negativismo, apesar das dificuldades. O Mestre de Nazaré tinha prazer em interagir com as pessoas, entrava no mundo delas. Sob o aconchego de Jesus, ninguém se sentia ilhado ou excluído. O cálice de Cristo. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não faça o que quero, mas sim o que tu queres. Disse Jesus, enquanto morria como um ser humano que sente dor, por mais que seu espírito estivesse preparado para morrer pela humanidade como era seu objetivo. Cristo envolveu a emoção tensa em seus pensamentos horas antes de morrer, mesmo sabendo desde o início o que iria enfrentar. Ficar pensando dias, semanas ou meses antes de os fatos acontecerem é o que mais rouba a energia cerebral das pessoas. Saber administrar essa ansiedade é uma das inteligências surpreendentes do Mestre. Muitos veem nesse pedido de Jesus ao Pai uma fragilidade, mas nela está a mais bela poesia da liberdade, pois retrata que, mesmo sabendo que poderia ter evitado o seu cálice, Cristo o tomou livre e conscientemente. Estudar a mente e a personalidade de Cristo é algo complexo, pois muito de suas atitudes estão explicadas na esfera da fé. Agostinho resume a missão e o cálice de Cristo na seguinte frase: Deus se tornou um homem para que o homem se tornasse Deus. O mestre da sensibilidade. São 3 características fundamentais na personalidade de Jesus Cristo: a sensibilidade, a preocupação específica por cada pessoa e o prazer em passar desapercebido. A sensibilidade é essencial para se desenvolver a criatividade, a arte de contemplar o belo, a socialização. Jesus era afetivo, observador, criativo, sutil, etc. Por isso tinha uma habilidade psicoterapêutica divina. Sabia decifrar os pensamentos não verbalizados e se adiantar às emoções dos outros. Esta sua característica fora treinada desde criança,
quando ele penetrava e meditava nos mínimos detalhes da natureza que o rodeava. Contemplava e admirava o céu, as árvores, as flores, o canto dos pássaros, as ovelhas. Por isto também se tornou um ótimo contador de histórias e parábolas que continham o significado de todos os elementos que já havia contemplado. Além da sensibilidade, Jesus soube elaborar a sua proteção emocional, o que dava equilíbrio à sua sensibilidade. Ou seja, por mais que cuidasse dos outros com todo o seu amor, não permitia que a dor deles invadisse a sua alma. Seu prazer em passar desapercebido significava que ele queria ser encontrado por aqueles que enxergavam com o coração, que buscavam pelo que está por dentro e não por fora. Assim como Deus, que criou o universo e não fez questão de simplesmente assinar a sua obra, mas sim de ser sentido com o coração. Afinal, quem não o sente, não acredita em sua existência. Por fim, estudar a trajetória de Cristo até o Getsemane mostra o quão alto foi o preço que ele pagou para realizar o seu objetivo. Ter consciência das etapas de muito sofrimento e de como ele se comportou diante delas gera aprendizados sobre a nossa relação com os outros, com nós mesmos e com a vida. Insights. Mesmo se doando a ajudar o outro, não espere nada em troca. Para aprender com os erros, é preciso se autoanalisar e não se punir. Neste livro, você aprendeu que Jesus Cristo teve características fundamentais para ser uma pessoa saudável emocionalmente. Algumas delas são: saber proteger a sua emoção diante dos focos de tensão, saber perdoar, amar, valorizar o que tem, não reclamar, ser solidário, flexível, simples. Saber mergulhar no autoconhecimento e no mundo dos outros. Mesmo tendo muitas situações de sofrimento e dor, foi através da fé e oração que o Mestre permaneceu sendo o Mestre das emoções, até o fim.